Boa tarde aos que chegaram posteriormente ao início da reunião. Saúdo a todos pela exposição. Novamente, lendo minhas homenagens à doutora Elaine Hazen Macedo, que preside a Comissão Eleitoral, bem como aos demais integrantes da comissão e a todos que estão aqui presentes. Eu, na realidade, tenho uma pergunta inicial para fazer para o webvoto e, a partir daí, teria outras indagações. A pergunta direta ao webvoto é: quais são as 10 principais eleições realizadas pelo webvoto? Sim, boa tarde, doutor Paulo. Nós da webvoto somos a gente pode considerar a terceira geração de uma empresa que a gente começou em 2003, 2004, tá, para realizar a primeira eleição do Conselho Federal de Administração. Tá, então, desde lá para cá, a gente realizou inúmeras eleições. Preciso só adicionar um pouquinho da história da gente. A gente, em 2012, a gente foi comprado por uma empresa internacional especializada em eleições, uma empresa espanhola. Tá? A gente ficou lá eu pessoalmente fiquei lá até 2016 ou 2017, e eu saí de lá porque a gente tinha um acordo de não competição com eles, mas eles resolveram sair do Brasil no ano passado. Assim que eles saíram do Brasil, nós assumimos de volta esse serviço de fazer eleições. Então, a gente já fez dezenas de eleições, tá? Dezenas, talvez até mais. Inclusive, eu tive oportunidade, quando eu trabalhava nessa empresa, lá de fazer, inclusive, acompanhar eleições fora do Brasil. Tá? Então, assim, as mais importantes foi o Conselho Federal de Administração, que a gente fez a primeira deles lá atrás. A maior que a gente fez foi do Conselho de Enfermagem, que tinha 1 milhão e 100 mil eleitores, tá? Que foi realizada no ano passado. E algumas eleições interessantes foram a eleição do Conselho de Psicologia, que a pessoa podia votar tanto online quanto presencial, quanto por carta. Tá? Ela tinha 3 modos diferentes de votar, dos mais esdrúxulos, e todos foram os votos comuns. Foi todos votando as mesmas pessoas, ela podia escolher qual é o modo que ela votava. E a gente já fez eleições até em papel, tá? Que a pessoa podia lá botar a parte do papel. Agora, citar as 10, eu já me perdi. Não sei se bastam essas para a sua resposta, ou se precisar, eu posso ir procurando pela memória para outras. Tá, semana passada a gente fez a eleição para o TJ aqui de Brasília, tá? A gente fez a eleição que o pessoal contratou a gente numa semana, a gente fez a eleição para outra semana, eleição relativamente pequena, de 10 mil eleitores, 15 mil eleitores. Então, basicamente, está respondida a pergunta? Mais alguma? Pelo que eu vi, na realidade, e a pergunta é focada apenas naquilo que nos diz respeito, que nos reúne aqui. Eleições eletrônicas, eleições online, envolvendo a rede. Ainda ontem eu colocava para a doutora Elaine que a inovação é essa, até frente à urna eletrônica, que é publicamente polêmica hoje no Brasil. A diferença é que esta é uma votação que passa pela rede, pela nuvem. Pelo que eu entendi, no que diz respeito ao nosso debate, eleições em voto, em urna, é o outro debate. Eu vi uma referência ao Conselho de Administração, ao Conselho de Enfermagem, ao Conselho de Psicologia. Estes 3 que eu vi. Eu tinha contabilidade também. Assim, só o de enfermagem a gente fez 3 vezes. Tá? De administração, sei lá, mais 3 também. Tá? De psicologia, também acho que foram umas 2 vezes. Tá? Então, tem desses aí, de economia, acho que foram umas 4 ou 5 vezes. Então, a gente eu falo desses específicos, normalmente eu falo da primeira eleição, que a primeira eleição sempre é a mais emblemática, como está sendo a de vocês. Perfeito. A indagação é quais destas foram vencidas pela oposição. Também indago, já procurando concentrar as perguntas, por que não será adotada a identificação biométrica facial no Rio Grande do Sul, dado que há quase um ano foi anunciado que a votação seria online? E, por derradeiro, eu solicito acesso ao código-fonte para submeter
a nossa auditoria técnica. Tá, a parte de se foi oposição ou foi a situação que ganhou, eu simplesmente prefiro nem saber quem é a situação que é a oposição nas eleições. Como eu não sei de vocês, eu não sei o nome de nenhum dos candidatos a presidente da eleição de vocês, eu não sei quem é situação e não sei quem é a oposição, tá? Então não posso responder essa pergunta. Eu sei que mais de uma vez foi oposição, porque no Conselho de Psicologia mesmo, uma vez uma auditora veio como auditora da oposição e na vez seguinte ela veio como da situação. Então, o único que eu tenho certeza foi da psicologia, mas normalmente eu não acompanho as discussões políticas que envolvem o processo. Qual era a próxima pergunta? Acredito que não seja da Web Voto. Por que não será hoje, vocês? Não sei. Acessa o código-fonte. Acessa o código-fonte antecipadamente. Deixa eu citar um aspecto. Eu estou solicitando ao Conselho Seccional a cópia do contrato, que obviamente que é a transparência nele. E eu tenho bem presente o que consta no edital. Até isso é importante, que nós nos reunimos ontem com a doutora Elaine Arras Macedo. No edital bem claramente que é competência da empresa a realizar a apuração e fornecer o resultado das eleições à comissão eleitoral. Então, aqui, evidentemente, que a comissão eleitoral não tem como responder por esses aspectos e por isso que nós estamos aqui. A pergunta é por que foi contratado apenas uma identificação biométrica. Aliás, não foi contratada a identificação biométrica quando há um ano já se falava em eleição online. E, por último, eu reitero, solicito acesso ao código-fonte para submeter a nossa auditoria técnica. A eleição, a parte da biometria é uma questão muito controversa, tá? A utilização dela ou não. Tá? O pessoal do Distrito Federal, eu vou falar sobre a parte que eu sei, tá? Eu não sei os detalhes sobre por que no Rio Grande do Sul foi ou não foi utilizado. Mas eu sei que o pessoal de Brasília teve que fazer forçar um pouco a mão em cima do federal para poder fornecer as fotos. Tá? Não foi uma coisa assim muito tranquila. Tá? Então, o processo, e sem contar a parte que é uma coisa, usar a biometria envolve questão de LGPD, tem muitas discussões na decisão de usar ou não usar, não é uma decisão simples. Sobre a questão do código-fonte, ele é de propriedade intelectual da nossa empresa, a gente não pode compartilhar com ninguém por motivos óbvios. A gente não vai poder abrir o nosso principal valor para terceiros, que a gente não tem controle sobre o que eles vão fazer com esse código. A possibilidade de uma porta dos fundos, porque uma linha, um traço no código-fonte pode abrir uma porta dos fundos. Então, eu estou satisfeito com a resposta, ela foi pertinente e me deu a dimensão sobre o grau de insegurança que existe no processo. Obrigado. Olá, muito boa tarde novamente. Eu gostaria só de fazer um comentário, até porque a janela de transparência, ela é uma sugestão da auditoria, né? Foi prontamente adotada pelo grupo de trabalho, pela seccional, mas o objetivo é justamente permitir aos assistentes técnicos que façam também uma análise não só do produto em si, como também do código-fonte. Então, me corrija depois, senhor Alexandre, se eu estiver errado, mas a único óbice que se faz é da cópia desse código-fonte, por óbvio, porque aos que não acompanham tão de perto a informática, o código-fonte nada mais é do que o sistema em si. Então, qualquer um pode pegar aquilo e criar uma versão sua do sistema. A único, justamente o Dr. Paulo Luiz que levanta a mão, e é no intuito de colaborar consigo que eu faço comentário. Agora, presencialmente, nas dependências da empresa, ou que quer que se promova nesse sentido, pode sim ser verificado o código-fonte, né? Isso é o que a auditoria contratada do sistema faz, além de vários outros testes, mas é sim franqueado que seja verificado. Isso é comum a todo o processo eleitoral, nós auditamos todas as empresas do mercado, e até uma preocupação nossa que seja feita dessa forma,
presencialmente. Até para nós, só se faculta a verificação em loco, mas outros testes podem ser aferidos, como scan testes, pen testes, isso pode ser feito remotamente. Mas o código-fonte, ele é sim aberto, né? Ele faz-se a abertura dele, mas presencialmente, e o assistente técnico pode ali se debruçar sobre ele. Então, pedindo perdão pela interrupção, essa colaboração que eu queria fazer para que ficasse constatado e oportunizado ao senhor assistente técnico que faça essa verificação, se assim lhe aprouver. E completando só um pouco a resposta, sim, se a ideia é hoje à tarde mesmo, se os assistentes técnicos quiserem ver partes específicas do código, a gente estaremos abertos a mostrar, tá? E lembrando que o código, antes de ir para a produção, ele é fechado, assinado, tá? O código que vai para a produção, ele está marcado, os binários que vão para a produção ficam marcados, tá? O processo de publicação, ele é logado, então é impossível que a gente altere o código enquanto ele está sendo executado no servidor, tá? E todas as evidências são geradas para posterior questionamento judicial, tá? Então, o perito judicial lá depois, ele tem toda a condição de aferir que foi aquele código usado na eleição. Tá? Então, não tem dúvidas, a gente não deixa dúvidas se tem algum backdoor ou não backdoor. Tá? Se existir, o perito vai achar depois. Tá? Então, como eu disse desde o início, o processo é todo preparado para ser auditado. Tá? A gente não tem nenhum... Pode até surgir questionamentos, mas a gente já está preparado para responder os questionamentos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Por que não foi contratada uma solução de código aberto? E essa é a razão pela qual eu já estou, doutor Elaine, falando que pretendo auditar os contratos feitos. Eu já tenho, isso faz parte do debate, eu sei que os especialistas aqui da área de tecnologia de informação contratados pela atual direção da OAB não são responsáveis por isso, mas faz parte do nosso debate, inclusive, na ordem, a falta de transparência na gestão da entidade. A pergunta é essa, e talvez possam me adiantar. Quer dizer, por que não foi contratada uma solução de código aberto? Além do que a comunidade científica recomenda o uso de código fonte aberto. E existem modalidades que são diversas, utilizadas, depois elencar, o Helios Voting já foi avaliado por especialistas qualificados e por isso é utilizado por grandes organizações, incluindo sociedades científicas e profissionais, além de inúmeras instituições de ensino superior. A Universidade de São Paulo, na qual eu fiz o meu doutorado, por sinal, na Faculdade de Direito, a Universidade de Campinas, a Universidade de Santa Catarina, a Federal de Minas Gerais, enfim, a Universidade de São Carlos também, ainda em São Paulo, a Universidade de Pelotas, o Instituto Federal do Pará, o Instituto Federal de Goiás, Rondônia, o Instituto Federal de Minas Gerais, o Instituto Federal de Santa Catarina. Eu poderia aqui elencar inúmeros que recomendam o uso de código aberto. E aí, há toda uma exposição, doutora Elaine, para falar em detalhes que nos tomam até por ingênuo, achando que alguém iria viciar o sistema por uma forma superficial. O não acesso ao código, volto a dizer, onde existem milhões de linhas e basta uma linha para abrir uma porta dos fundos que vai viciar o processo. E não é razoável dizer que eu devo entrar em juízo para apurar. O que não é aceito é que numa instituição pública, num espaço público, exista um sistema fechado, onde a garantia é contratada por quem paga. Isto não é razoável e eu não posso me conformar com isso. Mas eu estou satisfeito, as respostas foram dadas, sob o ponto de vista técnico, e foram dadas de uma forma muito objetiva. O código é fechado, embora toda a comunidade científica recomende o uso de código aberto. O edital é muito claro ao dizer que, observados os requisitos previstos no artigo 132 do regulamento da OAB, adotar-se-á o sistema de votação online presente as condições de viabilidade técnica e operacional para tanto, competindo a empresa responsável pelo sistema eletrônico de votação realizar a apuração e fornecer o resultado das eleições à comissão eleitoral. Eu tenho bem claro que a comissão eleitoral
apenas vai receber o resultado, inclusive com o uso da expressão de uma delegação de competência através de edital para uma empresa que foi contratada pela atual direção da OAB. Eu tenho clareza que a Comissão Eleitoral não tem como responder por isso. A minha pergunta é de ordem técnica nesse ambiente que foi disponibilizado para saber por que foi usado um código fechado, quando a comunidade científica, e eu citei várias instituições idôneas, universidades reconhecidas no mundo inteiro, que recomendam o uso de código aberto. A pergunta é pertinente a este ambiente, doutora Elaine, mas eu estou gratificado com a sua condução, com a resposta, e tenho bem claro que a nossa comissão eleitoral não tem poder de polícia, inclusive, para incidir, porque essa contratação foi prévia. Mais uma vez, rendo as minhas homenagens e lhe agradeço pela oportunidade dentro da pertinência do debate que foi facultado. Muito obrigado.